Beleza, pessoal? Tranquilo? Estamos já fazendo alguns testes para entrar. O Rafael Medeiros, o nosso entrevistado aí, né? De hoje, a aula que a gente vai receber, deve estar entrando daqui a pouco. E já me deem as primeiras impressões aí, estão ouvindo bem? Se tá tudo. Se o áudio tá legal. Gui Bolliger, Felipe Cadorim, da Telecamp, Guilherme da Facamp. Muito bom ver vocês por aqui. Maravilha, pessoal. Então, mais alguns minutos aí pra galera ir entrando e o Rafa daqui a pouquinho tá com a gente aí pra poder começar a interagir. Grande Aguinaldo, Guina da Tênis Pro, parceiro do Pila agora na diretoria da Tênis Pro aí. Grande abraço. Espero que em breve, depois desse cenário complicado de pandemia, a gente volte a se encontrar. Grande abraço. Serginho Alcântara, meu amigão, de Poços de Caldas, agora em Campinas. Para sorte da Hípica de Campinas, grandes treinadores agora, com Xuxa, Renato Colasso, Ricardo Sija e o Serginho para compor o time de peso. Beleza, Augusto Loss, Tênis Mais, show de bola, galera. Quem puder já vai na setinha e vai encaminhando para outros professores, para os pais também, sabe? Vai já enviando para a galera, né? Vai compartilhando o link. Meu amigo Eric, De Luca, de Paulínia. Ah, então, mas e eu acho que o Lohan ele acabou nem respondendo todas aquele dia, Serginho. Show de bola. Ericão também tá aí, de Paulínia. Uma bela academia, preciso conhecer, na verdade. Eric, preciso ir lá. Beach tênis, um lugar que Paulínia merecia faz tempo já. E é isso aí, galera. Bom, deixa o Rafa entrar aqui. E deixa eu ver se a gente já pode ir acessando ele. Show de bola. Ah, show de bola, Ericão. O Rafa vai fazer um suspense aí, né? Direto da França. É isso aí, moçada. Bom, enquanto isso eu venho acompanhando, né? Acompanhando várias lives, conversando com vários treinadores aí, todo mundo tentando se reinventar nesse cenário de pandemia, né? É isso aí. Boa, Serginho. Mas aí eu, né? Tem que dar né? Tem que fazer umas piadinhas também na live do Lohan, né, cara? Deixa eu aceitar aqui o Rafa. Bom, pessoal, para alegria de todos aí, o Rafa tá entrando, tá? Vocês não vão precisar ficar com minhas piadas. Fala, Rafa, tudo beleza? Fala, Denis, tudo bem? O pessoal tava preocupado aqui, cara, de você não entrar e eu ter que ficar contando piada. O Serginho tava enchendo o saco já, cara, já tá. É pra E criar, aí, cara, pra criar o suspense, né? eu assustei. Legal. Bom, o pessoal falou que tava me ouvindo bem, acho que
Seu áudio tá bom para mim aqui também, tá tudo tranquilo. Beleza. Bom, estamos super em ponto aqui, né? Eu entrei 5 minutinhos antes. Bom, pessoal, primeiro deixa eu apresentar o Rafa e falar um pouquinho do assunto que a gente vai debater aí, vai tentar encarar nesse final de tarde aqui no Brasil, né? Que já são 10 da noite aí na França, né, Rafa? E assim, ainda tem Beleza. luz, né? Ainda tem... Pois é. Mas não é Então, noite completa. show de bola. Falar um pouquinho apresentar o Rafael, pessoal, Rafael Medeiros, né? Bom, Rafa jogou tênis, obviamente, tá desde o Rio de Janeiro, onde ele iniciou a formação dele, né? Fiquei sabendo que você teve treino com o Silvio Bastos, com o Luan. Cariocagem. Show de bola. Então, um cara que entende das coisas, né? E fora isso, gente, ele atuou aqui no Brasil antes, né? Como dando aula também e tudo mais. Mas foi na França que ele realmente fez a boa parte da formação dele. Afinal, ele está 15 anos na França, atingiu Ai, o nível... Mais ainda, Rafa? tô a 19. 19? Caraca, bicho. Então vocês podem ter ideia aí do quanto ele está imerso nessa cultura e no sistema de treinamento francês e em toda essa estrutura que a gente vai comentar hoje, né? Que eu estava comentando, ele atingiu o nível 2, né, de capacitação, né, de treinadores na França. Isso equivale, pelo que eu entendi, Rafael, seria já o último nível, né, de capacitação, mais ou menos assim, né? Depois você pode até comentar que na live do Jorge foi bem legal, você fez, foi bem específico para poder falar de carga horária, não sei o quê, mas vocês podem ter certeza que isso equivale a muito treinamento teórico e prático, e que é um pouco diferente das capacitações que a gente recorrentemente, não por culpa de ninguém, mas por uma falta de sistema mesmo e por falta de Estado, a gente não tem uma cultura de se capacitar na praxis, né? Fazendo teoria e prática, estágios profissionais, práticas profissionais, e tendo um rigor, de repente, não tão elevado, que não basta só você ir lá e buscar os certificados, tem que, de fato, passar nas provas. Essas provas têm um conteúdo muito fidedigno com a sua habilidade prática de conduzir uma sessão, né? Uma sessão, gerenciar um processo esportivo. Então, é algo bastante diferente, né? Aliás, eu sei que não é o tema, mas Denis, hoje tive uma reunião hoje de manhã com o responsável da região aqui, reunião Zoom, né? Porque nós éramos 69, né? Entre professores e presidentes de clube, porque eles estão lançando uma nova formação. Então tem um dispositivo novo, é interessante. Eu sei que não é o tema hoje, mas saindo do forno, se quiser um parênteses aí, dá para... Legal. Na verdade, Rafa, eu ia falar, a gente tem o tema, mas tudo que você quiser interferir, ao momento que você quiser entrar para fazer os seus feedbacks, por favor, né? A gente precisa das referências certas, principalmente no cenário da formação, nós não temos muitas, né? Para poder ajudar nesse processo de desenvolvimento dos treinadores. Então, fica à vontade e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer os links para deixar tudo mais oportuno, né? Bom, gente, então 19 anos, vamos corrigir aqui, é o tempo que o Rafa está na França. E o Rafa é atualmente, né, diretor esportivo do clube Biavoha. Falei certo, Rafa? Biavoha, é isso aí. Biavoha, tá certo. Show de bola, né? Que é um pouco diferente também, né? Quem acompanhou a live com o Jorge Deoneiro e que o Rafa fez junto com o Jorge na semana passada, pôde... acho que foi a última, foi quarta-feira agora, né, Rafa? Terça, foi terça. A gente fez 2 vezes terça, né? 2 vezes, isso. E quem lembrar, ou enfim, né, quem não acompanhou, mas só para dizer que ser diretor esportivo não tem nada a ver só com você chegar e dar sua aula e ir embora, né? Compor todo um cenário, todo um
um sistema para orquestrar, né, o tênis naquela comunidade. Não é, são os eventos, são os torneios, toda a agremiação comunitária para que o tênis se desenvolva, né? E esse é um papel muito interessante e é pouco falado sobre essa função do professor, né? Como ele poderia agregar muito mais nesse sentido, né? Bom, pessoal, acho que tem bastante coisa para comentar, a gente tem algumas perguntas para poder fazer para o Rafa, né? Mas, Rafa, você queria fazer alguma consideração inicial a respeito? Primeiro, né, Denis, eu queria te agradecer, né? E não é porque eu terminei minha formação universitária, que eu chegando aqui, eu continuei a Universidade de Educação Física aqui, e também fiz a formação do Ministério dos Esportes, que é a capacitação de treinador e diretor esportivo de tênis, né? Que é a capacitação que ocupa todo o mercado dos clubes de tênis. E não é porque eu fiz isso aqui que eu acho que é menos bom que ser formado na Unicamp. Então, eu acho que estar conversando contigo também dá uma certa pressão assim, positiva, entendeu? Porque o conhecimento não é pouco, não. Então é nesse sentido aí. E só em relação a essa história da formação, a gente já tinha conversado com o Jorge, mas o tema hoje é técnico-tático, claro, a gente vai sempre levar para esse lado. Galera, me desculpar o vocabulário, às vezes não for muito correto, você me corrige, Denis, não tem. Te peço que me corrija, aliás. Mas em relação à formação recente, assim, para a próxima temporada, se tudo der certo, fala Jorge. Jorge aí. Se tudo der certo, Caio também tá aí. Caio esteve aqui no clube, bateu bola comigo aqui no clube, né? Há uns anos atrás. Roland Garros, né? Isso. Caio então, em relação à formação, a formação do primeiro nível de professor autônomo, a federação está se desvinculando do organismo de formação, então eles vão ser concorrentes. E a federação está propondo uma formação em 1 ou 2 anos, não é o candidato que escolhe, vai ser a federação que vai decidir se o teu perfil permite que você faça a formação em 1 ou 2, ou seja, a maioria das pessoas vão fazer em 2 anos. E dentro dessa formação, em 2 anos são 1.200 horas, em 1 ano são 700 horas. O estagiário que chama, né, a pessoa que está em formação, ela tem um clube que o emprega, senão não pode estar em formação, porque dentro da formação você tem que fazer entre 15 e 20 horas de quadra por semana. Então tem a parte toda do clube, você tem que dar aula, é o que chama aqui de formação em alternância. Tem a parte na sala, tem a parte no centro de formação dentro da quadra, quer dizer que com o formador, aqui chama formador, né, o capacitador, intervém na pessoa diretamente na quadra. No próprio clube ele tem o tutor, quer dizer que o responsável do clube frequentemente vai ser seu tutor, que vai orientar dentro do clube. E eles estão lançando um novo dispositivo, vamos ver o que dá, que chama Clube Companheiro, quer dizer que além do clube onde ele dá aula, no qual ele é empregado, ele também vai ter que fazer um estágio de 300 horas em outro clube. Então, estou falando isso porque o responsável aqui convidou dos 140 clubes do meu departamento, ele convidou 17 clubes. E o Ricardo Thiago Melo, grande amigo meu. Então, ele convidou meu clube para ser candidato a clube companheiro. Não quer dizer que nós seremos o clube companheiro, mas nós podemos ser candidato. Então, logo antes aqui, eu estava mandando o dossiê. Então, quer dizer que eu teria um estagiário comigo que faria 6 horas de quadra por semana, mais um acompanhamento em eventos, aqui chama muito animação, né? Animação, organização, contato com a diretoria, porque o trabalho do diretor esportivo, como você bem descreveu, não é só dar aula, frequentemente, no meu clube nós somos só 2, então nós somos só 2 bem capacitados, quer dizer que é uma escolha do meu clube, quer dizer, ter professores extremamente bem capacitados para poder, como diz aqui, fidelizar o aluno, porque é como é que diz? Tem uma palavra em francês que diz é uma coisa que é importante para o clube, é fidelizar, ter uma alta taxa de fidelização, quer dizer que de ano em ano a gente sabe quantas pessoas se reinscreveram. E então o diretor esportivo é responsável da organização pedagógica, de uma equipe pedagógica, não tem a noção de equipe pedagógica. Quer dizer que se você está num clube e cada um faz o seu trabalho, não existe equipe.
Então, o fato de ter uma equipe pedagógica quer dizer que o clube leva uma linha pedagógica para o conjunto do clube. Entendeu? Tem uma certa direção, uma certa harmonia, que é mais ou menos o que a federação faz com todos os clubes da França. É como se fosse um pequeno modelo, mas dentro do próprio clube. Não sei se eu fui claro, mas Sim, tentando assim, descrever. eu acho que sempre esse link, né, da relação universidade, teoria e prática o tempo todo e sempre com a mentoria de alguém mais experiente. Isso. Que pode te ajudar nesse processo de transição, né? Acho que isso que é o mais bacana e que a gente aqui no Brasil às vezes faz de maneira assistemática, né? A gente vai para a Argentina, está mais perto aqui, está mais dentro da nossa possibilidade, ou outros países da Europa, os Estados Unidos muito, né? Mas a gente faz de maneira assistemática, sem uma cultura de sempre trocar esses conhecimentos e com certeza diferente do que o Thiago Leivas estava comentando esses dias da abertura dos treinadores na Espanha sobre como trocar conhecimento e favorecer essa expansão ali do portfólio, do background profissional. Mas muito bom, Rafa. Mais uma coisa? Como é que tá aí? Fica à vontade, cara. Cara, Posso... outro parênteses, porque o momento atual sanitário, eu acho que meio que demanda um comentário em torno disso. Então, hoje, nessa reunião que eu tive hoje de manhã, porque na verdade, terminou a quarentena dia 11 aqui na França. Mas terminar quer dizer que a retomada das atividades está sendo extremamente progressiva. Então, tem muito complicado em muitos assuntos. E no tênis, por exemplo, no meu clube eu não posso recomeçar porque é dentro de um parque. E como meu departamento está classificado como zona vermelha, quer dizer, zona tensa de contaminação, então o parque está fechado pela municipalidade. Então a gente não pode, por enquanto, retomar o tênis no meu clube, porque o clube são quadras dentro de um parque. Então, o responsável da região falou que o ministério não estava querendo que o tênis recomece. Então ele explicou que a Federação Francesa fez um peso junto ao Ministério e deu garantias para que o tênis pudesse recomeçar. Por isso que aqui eles estão retomando o tênis, mas com inúmeras... tem que fazer um monte de coisa. Por exemplo, antes de jogar, você vai ter que imprimir um papel, assinar, dizendo que você está consciente do que está acontecendo, escanear e depois mandar para o responsável do clube. Tem umas coisas assim, Okay. Por exemplo. E só vai ter a prática livre, cada um com a sua bola. Não é... Você não pode tocar na bola do outro. Tem várias regras que eles botaram para que o Ministério aceite, né, a retomada do tênis progressiva. Né? De maneira gradual, né? Eu acho que aqui, infelizmente, vai ter um período de extensão um pouco mais alongado. E, bom, acho que o lockdown vai ser inevitável até para poder conter o avanço da pandemia. Mas, enfim, né? É um cenário dificílimo, mas eu acho que a gente pode voltar nisso até como tema de como o Estado lida com essa gestão, né? Como o Estado lida com a questão esportiva também, a política pública esportiva, né? Eu acho que é um tema muito forte aí também, que eu sei que você milita sobre isso com algum grau de, né, tentar sensibilizar as pessoas para essa importância, né? Eu acho que isso já é bastante válido dentro do que um professor pode fazer, né? Tocar as pessoas para pontos chaves ali de como é o nosso cenário e como poderia ser melhor e como fazer essa mediação. Pessoal, só queria pedir uma coisa. Eu fiz isso no começo da live e acho muito válido. É muito importante que essa live seja encaminhada para treinadores, para os pais, para dirigente esportivo. Tem a setinha, né, embaixo aí, vocês estão vendo no Rafa. Encaminha isso para mais uma pessoa. Tá? Quem está na live vai lá e manda para mais alguém. É importante que as pessoas vai ficar salvo, né? Tudo mais, mas é legal que as pessoas venham interagir, venham fazer perguntas. Eu acho que é muito produtivo. Bom, vou começar um pouco já a entrar no nosso tema, né, Rafa? E
a gente estava seguindo mais ou menos um escopo ali, uma diretriz, né, como a gente ia encaminhar nessa conversa. E eu gostaria muito que você começasse falando um pouco assim, da importância, né? E por que que a Federação Francesa ela acha extremamente relevante uma formação completa e como essa formação técnico-tática ela é abordada pela federação. É, Como é que você faz essa interpretação, né? é assim, para mim a tua pergunta, ela entra diretamente na história da metodologia do ensino aqui, né? Então, o ensino francês, eu diria que assim, quando você faz algo, você tem que saber por que você está fazendo algo. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente não faz. E muitas vezes parece simples, mas não é. Então eu vou começar com a história de 2002, quando eu estava na faculdade, para mostrar um contra-exemplo. Então, em 2002, teve um cara que era capacitador de professores e que veio fazer intervenções na faculdade, que se chama Laurent Philippe, né? Que por acaso, Uhum. então foi a primeira vez que eu vi Laurent em 2002. Então, o Laurent deu os temas para a gente fazer entre os alunos da Faculdade de Educação Física. Eu não sei qual era exatamente o tema, mas tinha a ver com o tema tático em relação a aproveitar o espaço livre, não sei. E eu, na época, meio que recém-chegado do Brasil, eu fiz uma situação de pontos onde eu botei uma pessoa contra duas. Então, resumo. Aqui diz em francês é falso. Assim, foi falso. Por quê? Porque você joga contra duas pessoas, você tem tendência a jogar a bola no meio. Você não vai aproveitar o espaço, então não é coerente em relação à lógica do jogo. Então, um termo francês que aparece frequentemente é a lógica do jogo. Lógica do jogo, para mim, tem a ver com a tática. Então, a tática é abordada desde o primeiro ano do tênis. Então, a gente começa um pouco com o Jorge, né? A primeira bola é bola branca, a bola que rola no chão, a bola grande que rola no chão. E no primeiro dia de aula dos garotos de 5 anos até 4 anos oposição, você já tem oposição. Então, no primeiro dia, você bota um na frente do outro para botar em situação de jogo. Você já bota na situação do jogo. Então, eu diria que... Lohan entrou aí. Fala, Laurent. Falando de você, Lohan. Laurent, estou falando de 2002, quando você ia, né, foi lá na faculdade. Lá. Bom, então, já na bola branca, desde pequeno, é jogo. Quer dizer que jogar é importante, é o que dá sentido em tudo que você faz dentro da tua aula. Então, técnico-tático, para mim, nunca será separado. Técnico-tático físico nunca será separado. As pessoas frequentemente, pelo menos aqui na imprensa, ele perdeu por causa do mental. Sim, claro que tem influência mental, mas que influenciou a técnica ou vice-versa. A escolha tática foi ruim, talvez o cara é tenso, gastou mais energia física. Bom, acho que as explicações sempre serão... sempre existem relações entre os diferentes domínios da performance. Então, na bola branca, você começa com saber se estar em cooperação ou oposição. Você bota na frente do garoto, vocês estão em cooperação ou oposição. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende. Porque, ao longo dos anos, existe muito pouco drill, né, como diz em português, e praticamente todas as aulas se fazem com troca de bola. Então, para você poder repetir, porque é um esporte de repetição, senão você não aprende, como todos os esportes, você tem que, desde cedo, botar em situação de repetição, mas dentro da lógica do jogo. Não sei se eu estou sendo entendido. Sim. Então, aí você, desde pequeno, você entra, troca de bola, oposição e jogo, partida. Então, quer dizer que, para entender uma programação francesa, tem que saber que o calendário escolar, o calendário letivo, de 6 em 6 semanas, você tem férias escolares. Então, a proposta da federação é que toda semana antes das férias escolares, você faz a aula de jogos, de partidas. Né? Por quê? Porque serve para avaliar o que você trabalhou nas 5 aulas anteriores. Então, é só para dizer que o jogo, a partida, é a situação real na qual você avalia o que foi trabalhado.
Não sei se deu para eu responder um pouco aí, Denis. Então, a partida, você tem uma exigência tática, técnica, física e mental. Resumindo, é isso. Então, desde Uhum. pequeno, desde do garoto, da garota de bola branca, você, né, a gente joga na largura da quadra, né? Então, a ideia é marcar gol. É marcar gol porque não tem rede, você bota 2 cones de um lado e do outro. Então, você já entra na noção de achar espaço livre. Marcar gol quer dizer que você, aos poucos, o garoto ou a garota vai começar a tentar botar a bola onde o outro não está. Então já tem uma noção tática que já está implicada. Isso não chega assim, né? Esse é outro parênteses que eu queria dizer, Denis, que sejamos claros, assim, não existe mágica no que a gente faz, não existe receita de bolo, isso não existe. O que existe é trabalho, tá lá todos os dias. Em francês tem uma expressão que é se remettre en question, quer dizer, você se questionar, né? Eu fiz minha aula hoje, foi boa, não foi, o que pode ser melhor? Então é uma constante observação, que eu diria. Você sempre começa por observação, você faz alguma coisa, mas continua observando o que você fez para saber se tem uma certa lógica e se você vai no sentido do que você quer atingir. E para isso, você exige uma formação completa, que é técnica, tática, física e mental. E essa história do mental acho que a gente vai falar depois aí, porque isso é um assunto mais... Bom. Beleza, show de bola. Leandro Nunes do Play Tênis São Paulo. Leandro, a gente vai linkar essa sua questão, tem uma questão muito parecida com a sua, nas pré-perguntas que foram feitas, né? No pré-questionamento para alguns treinadores, e a gente vai responder, beleza? Show de bola, Rafa. Então, a gente pode resumir que a cultura francesa é baseada em aprender a fazer relações com o jogo, aprender a lógica do jogo. Isso. Compreender o jogo na sua essência, um jogo que é um jogo de oposição, um jogo onde não existem duas situações idênticas, onde é um sistema aberto, é algo dinâmico, né? Todas as características que são imprevisível. Imprevisível. Legal. Essa é a palavra, porque em relação, desculpa, Dente, te cortei, mas Não, lógico, um dos pontos importantes é a especificidade da modalidade. E uma das especificidades do tênis em francês diz incerteza, né? O imprevisível, né? Quando você joga, então, se você pode saber ser o campeão do treinamento do forehand, aí cai uma bola, cai um slice lá no teu back, você tem que flexionar, aí você não sabe fazer. Então, você trabalhar dentro dessa imprevisibilidade, né? Eu acho que você desenvolve inúmeras qualidades que são essenciais para o jogador de tênis. Perfeito. Um abraço para o Fernando Vale de Mojimirim, também está na Play Tênis, junto com o Leandro Nunes aí. E uma das revelações aí do interior paulista, estudando pra caramba a área da formação técnica. Um grande abraço, Fernando. Legal, show de bola, Rafa. Rafa, vou só fazer um link rapidinho e você me diz aí sua visão pessoal a respeito, né? Na década de 90, principalmente no Brasil, surgiu um movimento dentro da educação física, e isso foi propagado para todas as áreas esportivas, que foi o movimento da aprendizagem motora, né? Aqui no Brasil, os professores da USP, Gotani, Rui Krebs, né? Mas a gente tem mais conhecimento. E no cenário mundial foi o Galahu, né? Galahu e trazia toda aquela ideia de formação motora básica para um posterior desenvolvimento da prática esportiva. Juntamente a isso, meados dos anos 2000, surgiu uma abordagem em pedagogia do esporte que a gente chama abordagem cognitivista, que talvez um dos precursores dessa abordagem no tênis, né? Quando a gente fala de formação técnica, seja até o Richard Schomburg, o alemão e tudo mais, que ele supostamente dizia o quê? Olha, ele defende o que a gente está falando, né? Olha, o tênis é imprevisível, o tênis é incerto, ele é caótico, você tem que gerir espaço e tempo. Ou seja, o seu papel é estar pronto, né?
para poder resolver esses problemas. Né? Mas como que eles criavam, como que de fato era a didática nesse modelo cognitivista, baseado na aprendizagem motora e tudo mais, que é o quê? Eu vou te dar uma série de atividades motoras complexas e diversificadas para você criar uma memória estrutural de movimento. E aí, quando surge aquela situação diferente, você pode buscar no seu banco de dados possibilidades para resolver aquela situação. Né? Então, a gente tinha uma série de, sei lá, você vai, é muito isso do Schomburg, né? Você vai bater uma bola, você vai treinar sobre uma plataforma de equilíbrio para gerar as instabilidades corporais e aprender a bater em desequilíbrio, né? Aprender a bater mesmo com um equilíbrio precário. Enfim, dando só um exemplo um pouco jogado, mas a ideia é o quê? Desenvolver o máximo possível o seu repertório motor para gerir problemas do jogo, né? E hoje em dia a gente fala diferente, né? Dentro da pedagogia de esporte a gente fala que são o que a gente fala que não necessariamente isso, né? Que você não tem que formar um malabarista, né? Para poder disputar qualquer modalidade, né? O que existem teorias ecológicas que se baseiam num sistema muito dinâmico, num sistema complexo, e que você deve fazer isso dentro do próprio jogo. E, enfim, as duas abordagens são abordagens já de uma pedagogia de esporte mais moderna. Mas como que você vê isso dentro desse cenário de aprendizagem no tênis? Porque me parece que, e acompanhando, né, hoje pelo IFBT, os treinamentos do Tênis Mais e a vivência com o Lohan e o que estão me falando agora também, é que a abordagem francesa, óbvio, né, ela contempla também as questões de formação esportiva, de modo geral, mas ela está muito mais focada em desenvolver o jogador tênis, não necessariamente passando por criar esse arcabouço complexo de aprendizagem motora para você aprender a jogar tênis, né? Enfim, não sei se tem essa relação ou se... como é que assim, eu já estou meio longe da faculdade em relação a... Porque na faculdade onde eu estava, que foi Paris 11, que é aqui no subúrbio de Paris, do pouco que eu me lembro, né, tinha falta a palavra, desculpa, mas tem o lado cognitivista, onde você cria a memória motora, e depois vieram as teorias ecologistas, né, e dinâmicas, não é isso? Onde o corpo e a pessoa interagem com o meio. Se eu não estou dizendo besteira, é isso. Perfeito. Como é que eu vejo isso dentro das minhas aulas de tênis hoje, né? O que acontece hoje dentro da quadra? Dentro da quadra existe, na metodologia francesa, o fato de você adaptar, materializar sistematicamente a quadra para levar o jogador para tal comportamento. Exemplo bobo, o jogo do poço. Então, poço você faz uma marca no meio da quadra, que frequentemente é uma casa, um losango, no qual, se a bola cair dentro, a bola é fora. Então, é para levar o jogador para botar as bolas nos cantos, não jogar no meio, né, naquela zona central. Né? Então, isso é adaptação da quadra. Então, não sei se tem a ver com criar uma memória motora, porque isso se faz na hora. Né? Isso se faz assim, você adaptou o meio, a criança no começo, a bola cai uma vez, errei, aí depois começa a tentar jogar a bola mais para os lados, entendeu? Não sei se tem todo esse tempo para criar uma memória motora para mudar um comportamento. Então, a metodologia francesa passa muito por isso, a adaptação do tempo e do espaço. Você aumenta o tempo como? Deu uma falhada. Problema aqui, agora vai. Beleza. Eu estava na história do tempo, por exemplo. Como dar mais tempo? Uma bola que quica menos. Uma bola que quica menos, você tem mais tempo para jogar. Ou então você bota aquele fio por cima da rede. Então a trajetória da bola é um pouco mais arredondada. Então você vai produzir outras trajetórias. Agora, eu diria que atualmente, além do espaço e do tempo, tem a ação do treinador
junto ao seu jogador, né? Ou aluno, o jogador pode ser qualquer aluno. Então, existe também uma exigência no comportamento que você quer atingir. Então, por exemplo, eu acredito com muita convicção que uma boa aula não é uma aula que você pede 300 mil coisas, é uma aula que você pede uma coisa, você solicita de diversas maneiras diferentes, mas a exigência é em cima disso. Exemplo clássico, split. Tic-tac-toc, Viva Laurent, né? O rei do tic-tac-toc, o exercício tic-tac-toc, quer dizer que o tic-tac-toc é excelente porque você exige um momento em função do ritmo da bola, né? Porque no tênis é isso, você pode fazer um lindo forehand, mas se não tiver no momento certo, você erra. Então, perfeito, além da exigência da qualidade de bola, da zona onde você vai jogar a bola, tem a exigência da execução junto com o aluno. Então, está vendo a pergunta em relação, tem exigência no garoto, na bola branca? Tem. Exigir que após cada batida de bola o garoto volte para a posição de espera, de expectativa, não sei como é que diz em português, com a base ligeiramente separada com os pés diferentes. Então, tem isso dentro de um meio, dentro de uma quadra na qual ele está jogando. Entendeu? Não é só jogar por jogar. Perfeito. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Perfeito. Eu acho que tá nessa linha também das teorias ecológicas aí. Só para realmente complementar o primeiro ponto, que foi bastante longo, né? Mais do que imaginava. Bom, eu comentei antes com você, Rafa, né? A gente estava conversando, pessoal, a respeito de qual recorte a gente gostaria de fazer para tratar de quais categorias a gente gostaria de conversar, porque a gente sabe que os europeus, como o Lohan fala, como o Rafa já falou, né, eles se preocupam bastante com a formação dos 5 aos 15 anos, né? Acho que é isso, né, Rafa? Isso. A gente tem dos 5 aos 15 anos. Mas esse é um recorte bastante grande para comentar numa live e notando, assim, os últimos eventos, os últimos avanços dos professores brasileiros, que tem uma base já um pouco mais consolidada a respeito do que é a Blend Stay, um treinamento de professores já desenvolvido por alguns anos por meio do IFBT, conhecendo bem as primeiras categorias. A gente acha importante discutir o que acontece, né, quais são os processos ocorridos ali dos 10 anos, no final da bola verde, até os 14 anos, né? Do que a gente poderia elencar em termos de conteúdo e como tratar esses conteúdos, né? E vem justamente aí a próxima questão, Rafa. Eu já vou depois também organizar as perguntas para não ficar do que o pessoal está mandando, para não ficar ruim. Já vou te fazer isso, né? Então já vem aí, Rafa, assim, eu sei que, pô, se a gente mesmo fazendo recorte, né, de 10 a 14 é bastante, né? Mas se você pudesse elencar, vamos dizer que 3 elementos, né? 3 conteúdos fundamentais do ponto de vista técnico-tático dos 10 aos 14 anos. O que você poderia dizer a respeito disso dentro da abordagem da Federação Francesa? Um pequeno parênteses assim, em relação aos 10, 14, porque eu trabalho dentro de um clube, então eu não trabalho com a formação do alto nível, estou realmente mais no nível clube departamental. Então eu conversei com um amigo meu que trabalha num comitê da região parisiense, que treina uma garotada que está mais nesse projeto de alto nível. Então, atualmente, infelizmente, isso é pessoal, sou eu que estou dizendo na Federação Francesa, a Federação Francesa entrou numa lógica de precocidade. Quer dizer que, atualmente, o DTN quer dizer, o diretor técnico nacional, quer dizer que é vamos dizer assim, o chefe da parte técnica do tênis francês, pede para que a Federação Francesa forme campeões europeus e mundiais aos 12 anos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para ser campeão mundial aos 12, você tem que saber o que você fez entre 5 e 12. Então, para os top do top, quer dizer, os melhores, eles estão com volume aos 7, 8 e 9
o volume de treino que é enorme. Então eu conversei com o responsável aqui do meu departamento, que é um conselheiro esportivo departamental, e ele fala que o treino, o volume de treino, eles dão um campo de possibilidade, quer dizer, que tem um campo de possibilidade de treinar de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então eles treinam todos os dias, tem a possibilidade de treinar todos os dias, e se o garoto estiver muito cansado, tem dia que ele diz, stop, não vamos parar, isso hoje não vale. Mas não é o top do top, a elite da elite, não é só jogar 2 vezes por semana. Isso tem que ficar claro, assim, né? Perfeito. O que eu tenho como ideia do nível de jogo? No meu departamento tem um torneio internacional que se chama o TIM, Torneio Internacional Minima, que é até 13 anos, onde grandes nomes já jogaram, Justine Henin, Maurice Mo, pessoal que vários jogadores já foram top. Então, quando você vai ver a final do jogo, principalmente o feminino, eu diria, Denis, não existe mais, como é que eu vou dizer, não existe mais tempo de calma. Não existe mais nada inocente. Não tem mais nada. Quando você vai ver uma final do time, todo golpe existe uma intenção clara. Nada é feito por acaso. Então, é só para dizer que quando você vê os 13 anos jogando, você já tem a impressão que é o profissional com erros que talvez os profissionais não fizessem. Não sei se eu estou sendo claro. Sim, sim. Claro que não atinge uma maturidade física nem psicológica do profissional, mas as intenções de jogo já são bem claras. Então quer dizer que eu conversando com esse amigo meu que trabalha no departamento, eles tentam formar um jogador completo até os 10, 12 anos, quer dizer que para ele a melhor opção seria fazer com que o jogador saiba fazer tudo. Então você trabalha tecnicamente e com a chegada da adolescência, eles entram na noção de intensidade. Tá? Aí você começa a desenvolver os golpes fortes. Você começa a desenvolver um estilo de jogo muito mais preciso. Isso não é unanimidade. Diz ele que existem treinadores que já desenvolvem golpes fortes, o jogo baseado no teu ponto forte, mais cedo. Isso não é a opinião dele, então isso se discute. Tá? Denis, me perdi. Faz a pergunta de novo, por favor, que eu comecei a dar uma viajada aí. Não, mas eu acho que veio bem Bom, primeiro uma revelação que sempre foi um pouco diferente na percepção que eu tinha da Federação Francesa, né? Que era muito mais não se preocupar com resultados nas categorias iniciais e realmente formar bem ao longo do processo. Obviamente, mais tarde a gente vai... O que eu estou te falando é recente, assim, é de 2 anos para cá. Tá? É bem recente. Então depois a gente pode até conversar o que motivou essa possibilidade de mudança. Foi uma condição de uma gestão, né, que mudou, ou se foi realmente uma mentalidade a nível federal, né? Assim, eu não posso falar do que acontece dentro da federação, porque eu trabalho no meu clube, mas eu posso dar a minha opinião. Então, o que eu vou te falar é absolutamente pessoal. Não estou falando em nome da federação. Uma das grandes buscas do tênis francês é ter o novo campeão do Roland Garros. Né? Então, Perfeito. O último campeão do Roland Garros masculino foi Yannick Noah em 83. Né? Por quê? Porque Roland Garros é a vitrine dentro da França da Federação Francesa. Então, se Roland Garros tiver sucesso, isso é bom para toda a comunidade do tênis, como foi quando o Guga ganhou Roland Garros 3 vezes e tal, e foi número 1 do mundo e tal. A lógica é bem simples, entendeu? E no meio disso, qual é o quadro do jogador francês? É uma crítica franco-francesa até. Que a França é o país que tem mais jogadores no top 100, acho que, sei lá, estava com 12, uma coisa assim, mas eles não conseguem formar o número 1. Então, eu não sei se essa exigência de achar o campeão levou as instâncias federais, quer dizer, a elite que decide, a
adotar uma política precoce, crendo que o campeão aos 12 anos estará no top nível 10 anos mais tarde. Não sei, hipótese, entendeu? Isso é hipótese minha. Mas... Bom, é algo para poder esmiuçar, né, realmente dentro desse sentido. E o resultado disso a gente vai saber daqui a alguns anos, né? Se de fato se houveram prejudicados ao longo do processo. Laurent, cansaram de ser muitos no top 100, é isso que eu estou dizendo. Então, passaram a ter uma exigência que é muito maior em termos de resultado. Né? Eu conversando com o responsável departamental, o que ele falou, que ele está nesse meio já há muito tempo, o Laurent conhece, se chama Benoît Bignol, o que eles propõem hoje, ao nível federal, eles formam, com certeza, um cara que é top 200. Sim. O cara que segue o percurso da formação francesa, top 200, com certeza. Mas tem que seguir, né? Tem que segurar a onda até lá. Agora, top 100, top 50, top 20, ele fala que é outra coisa. O que ele disse são as palavras dele. É outra coisa. É uma relação com o treinador que é particular. Então ele contou uma história. Ele falou que teve um almoço com Marion Bartoli, que ganhou o Wimbledon, né? Que jogava com as damas dos dois lados. E ele disse que Marion Bartoli, sem ser malvada nas palavras, ela foi assim, clara e direta. Ela falou, quem aqui vai bater na porta do jogador às 5 da manhã para dar uma corrida? Quem aqui vai fazer um treino de 3 horas? Quem aqui? Então, ele estava deixando a entender que para chegar no top do top, você sai dessa zona simplesmente dominada e calculada. Então, foi assim que eu entendi, entendeu? A mensagem. Perfeito, perfeito. Antes de conversar com você a respeito do que a gente falou antes, né? A gente falou que a gente vai fazer um comentário a respeito do Corrotan Moutet, que foi campeão francês, europeu, 12, 14, 16, 18, e hoje é 75 ATP, né? E, enfim, fui dar uma olhada a respeito do sistema de treinamento, ver o que podia achar a respeito, e isso que está falando a respeito de toda a estruturação que a federação proporciona para esses jogadores é incrível, né? Estava vendo o trabalho do Paul Quentin, que é o preparador físico do centro da Federação Francesa, e do Laurent Raymond, que é o treinador do Corrotan. E eles comentando, e a filmagem da federação em torno do centro Roland Garros é coisa é absurdo, né? Tudo que o cara tem. Sendo que, só para vou fechar o parênteses, acho que há uns 2 anos atrás, eles fizeram um novo Centro Nacional de Treinamento que não é mais em Roland Garros. Então é uma estrutura de ponta, com câmera, com uma quadra com câmera de todos os ângulos para poder analisar o jogador, não sei o quê, e que é bem recente, assim, né? Fecha parênteses. Tá certo. Bom, é um negócio complicado, assim, essa questão do que cada nação enxerga como sucesso, né? Nas conversas com o webinar, né, com o Fernando Segal, que foi um desenvolvedor, foi um capacitador e um promotor do tênis na Argentina no final dos anos 90, e promoveu alguns encontros também com os tenistas brasileiros, com os professores brasileiros, já em 2008, 2009, e hoje está na Federação Mexicana, rodou por algumas federações. Ele estava comentando sobre essa questão do que é sucesso para cada nação, né? Você vê, por exemplo, né, o Japão hoje, a Federação Japonesa está feliz da vida, porque eles atingiram um ponto, eles têm a maior quantidade de jogadores por milhão de habitantes do mundo, né? Então tem muita gente jogando tênis, um tênis participativo, um tênis recreativo, mais indo para o ranking, indo para o clube. Então o mercado do tênis está aquecido no Japão muito por conta disso, né? O fomento do tênis se tornou bastante relevante agora, né, nesse momento que o Japão investiu também nisso. E isso, voltando para aquela conversa do começo, que não é o tema de hoje, que tem a ver com o fomento do tênis e a influência da federação,
mas a quantidade, porque aquilo quando você se inscreve no clube, automaticamente você é federado. Quando você se inscreve no clube, a taxa da federação está inclusa dentro do preço do clube, entendeu? Por quê? Porque você ser federado, você tem acesso a um seguro que te garante em caso de acidente dentro da quadra. Então, a federação tem bom. Então, a quantidade de federados para a Federação Francesa é uma preocupação constante. E é uma das missões da Federação Francesa. Então, você está falando do Japão, quantidade de pessoas que jogam. Então, por exemplo, tem até uns amigos meus que dão uma zoada, porque aqui em francês chama taxa de penetração. A taxa de penetração, o que é? O percentual de pessoas que jogam tênis dentro da minha cidade. Então, por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade de 5 mil habitantes, nós temos 4% das pessoas que jogam tênis no clube de Bièvres, aqui na minha cidade. Então, isso serve também para avaliar o desempenho da política esportiva do clube. Perfeito. Fecha o parênteses, que vamos voltar para o técnico e tático, que é o tema, né? Show de bola. Beleza. Rafa, então, é que você estava comentando a respeito da mudança de mentalidade federal da formação francesa, e a pergunta, né, o segundo ponto aí foi, dentro da visão da federação, se a gente for pensar de 10 a 14 anos, né, quais seriam os conteúdos mais relevantes, o que o sujeito tem que chegar no final dos 14 anos sabendo e organizando bem a estrutura de jogo, né? Denis, eu estou querendo dizer tudo, assim, tudo, quer dizer, ter um primeiro saque que machuque, ter um segundo saque no qual você não é atacado, ter um golpe forte. Outro dia, pois aquele vídeo que você botou no grupo lá do Fino, né, falando sobre a leitura do jogo, né, a percepção que você tem do jogo, e principalmente aqui o pessoal joga muito em quadra coberta, mas com 14 anos, quando a bola quica nos 18 metros, quer dizer, dentro da quadra laranja, sem muito peso, o moleque vai entrar na bola e vai soltar o braço, entendeu? Não tem mais essa de só botar a bola do outro lado, entendeu? É aquela história que eu te falei, assim, que você tem intenções já bem claras. Aliás, eu vi, não sei se você sabe quem tem uma jogadora francesa de 2000, nascida em 2002, que é Diane Paris, que acho que é número 1 mundial nos jovens. Ela jogou na final, ela ganhou o tal do torneio que tem aqui no departamento. Ela tem um back de uma mão, né? Então quer dizer que com 13 anos já existia uma inteligência tática muito importante. Quer dizer que com o back dela de uma mão, quando ela era agredida, ela dava o slice, quebrava o jogo, quando sobrava a bola, pum, e já tinha essa percepção, essa variação do jogo. Estou falando do alto nível, né? E tem subir para a rede, mesmo se tem erros, entendeu? Né? Se o garoto erra indo fazer um vôlei e tal, mas não tem mais essa de levantar a bola. Isso não existe mais com 14 anos. Não tem mais isso. Não existe. Esquece. E, aliás, quando os moleques entram nesse percurso de formação de elite, você vê que muito cedo eles já agridem o adversário quando podem, entendeu? Então, vou te dar um exemplo do que eu vejo. No meu clube, a gente faz um torneio laranja, né? Um torneio de bola laranja, quase 18 metros. E, de vez em quando, tem um garoto que treina em liga, que já tem um projeto esportivo que é muito desenvolvido e que cai ali. Eu, como organizador, eu ligo pro pai, qual o nível? Quer jogar? Quer. Aí chega o garoto ali. Aí joga contra outros garotos que treinam 2 vezes por semana e tal. E aí você vê a diferença das intenções, entendeu? Já não tem nada a ver. Quer dizer que o garoto de 8 anos que treina todos os dias e o garoto que treina 2 vezes por semana não é a mesma coisa. Você só observa a posição de expectativa na evolução do saque, há 8 anos já é bem marcado. Já tem uma certa flexão do joelho, já está com a base um pouco mais, já tem um olhar que assim já está pronto para começar, já tem um certo ritual entre os pontos. Então a 14 anos o jogador já está com o jogo. Não quer dizer que ele não continua a evoluir depois. Claro que continua, mas o jogo é muito claro. O jogo já está bem. Eu, em 2009, quando eu estava em formação, eu viajei, vi um torneio nacional dos 9 anos.
Então, com 9 anos, aqui na ESOL, no meu departamento, tem um jogador de 2001 que sempre esteve entre os melhores franceses. Ele ganhou esse torneio. Eu vi no treino, com 9 anos, ele tomou um lobby, ele fez um twinner, deu passada de slice como é que se diz? No final da corrida. No final da corrida, em apoio aberto, né? Desculpa o vocabulário, galera, eu tô tentando. Aí o cara deu um slice e deu uma passada na paralela, sacou? De slice, com a mão. Então, a 14 anos o jogador já tem tudo, já tem tudo. Não sei se eu respondo a tua pergunta, né? Não, acho que tá, assim, tá alinhado com com que o tênis mundial pede, né? Você está me dizendo isso. Mais ou menos isso. Agora, se a gente pudesse setorizar, eu não sei como é que é essa subdivisão das categorias, né? Porque a gente sabe que tempo de maturação, idade biológica, tudo isso interfere homogeneidade de nível ou não, né? Enfim, nunca vai ser homogêneo, mas a questão, como é que é essa subdivisão? Saiu da bola verde, final, como que é? 11, 12 anos, treina junto, 13 e 14? Vamos dizer assim? Não sei, como que é a setorização das categorias? As categorias são de 2 em 2 anos, né? Então, você tem, o primeiro torneio oficial é de 8 anos. Tá? Com 8 anos, um torneio oficial é bola laranja. Oficialmente, um garoto de 7 anos não pode jogar. Só se tiver autorização, derrogação, que chama, em francês, autorização do responsável do tênis em determinada região. Então, 8 anos é bola laranja, 9 e 10 é quadra completa bola verde, quadra verde, 11 e 12 você já entra na bola dura, né? E com 13 anos você já pode jogar torneio adulto sem precisar de um certificado médico especial. Perfeito. Com 3 anos você já pode jogar em adulto. Rafa, a gente está assim, vai cair a live em 2 minutos, né? E aí eu acho que essa questão tem que ser respondida é mais longa e tem mais coisa. Se tiver problema a gente voltar para poder fazer mais um momento para responder essas questões, como é que você está aí? Bora. Então se a fera não chegar aqui, tá tudo certo. Eu vou encerrar aqui, pessoal, e eu já volto, salvo a live no IGTV e já volto aqui com o Rafa. Tá? E faz isso que eu estou falando para vocês. Vai lá e manda essa live para quem não está aqui, tá? Para poder acompanhar. Então vou encerrar aqui e a gente já volta, pessoal.